Bom, vamos agora resolver a questão número 2, né? A questão número 2 diz o seguinte: determine a diferença de potencial VF menos VI, deslocando a carga de prova positiva Q0 do ponto I até o ponto F, ao longo da trajetória ICF, mostrada na figura abaixo. É interessante observar que a resposta dessa questão é parecida com a resposta da questão número 1, só que a questão número 1, a partícula ia de I até F paralela ao campo elétrico e aqui ela está percorrendo um caminho diferente. Então, ela está saindo do ponto I, né? Ela está indo até um ponto que é o ponto C, e desse ponto C a partícula está indo agora para um outro ponto, ou o outro ponto que é o ponto F, só que esse ponto F coincide com o caminho que ela percorreu em linha reta de I até F na trajetória original. É importante a gente observar aqui que o campo elétrico continua apontando no sentido original, ou seja, nessa figura vertical para baixo, tá bom? E a distância de I até F, ele continua chamando a mesma distância, ele chama essa distância aqui de distância D, né? Como a força elétrica é uma força conservativa, nós sabemos que o trabalho independe do caminho percorrido ao longo da trajetória, só depende dos pontos iniciais e pontos finais. Mas vamos lá. Então, a gente quer encontrar o potencial final menos o potencial inicial. Segundo a nossa expressão, isso é menos a integral de I até F do produto escalar de E dl, né? Como nós temos dois caminhos, a gente vai integrar de I até C e depois nós vamos integrar de C até F. Então, aqui nós vamos dividir essa integral em dois caminhos diferentes, né? Então, vai ser menos a integral de I até C de E escalar dl, mais a integral agora de C até F de E escalar dl. É importante observar agora que esse caminho de I até C dessa integral, se a gente observar de I até C, o ângulo entre o caminho percorrido pela partícula. Então, a partícula está indo de I até C nessa direção e sentido, e o campo elétrico está apontando nesse sentido, ou seja, o ângulo entre o vetor E e o vetor dl nesse caso é um ângulo de 90 graus. E nós sabemos que cosseno de 90 graus é igual a zero. Como o produto escalar envolve o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, nesse caminho de I até C, nós vamos ter cosseno de 90. Como o cosseno de 90 é zero, a gente sabe que toda essa primeira integral nesse primeiro caminho, então, vai ser zero, ela anula, né? Sobra só a segunda integral. Quando a gente analisa a segunda integral, a gente vê que o ângulo entre o campo elétrico e o caminho que ela está percorrendo agora, esse caminho que a partícula vai de C até F, é um ângulo de 45 graus. A figura, ela está um pouquinho apagadinha, mas vocês podem ver direitinho na lista depois com mais cuidado. Ela tinha esse ângulo aqui inicial com 45. Como eu tenho o ângulo total 90, esse novo ângulo entre o caminho e o campo também é 45 graus. Então, como é que vai ficar esse produto escalar aqui da nossa segunda integral, né? Nós vamos ter, então, que VF menos VI, isso aqui vai ser igual a, me perdoem, aqui o sinal é negativo, né? Porque esse menos, ele acompanha as duas integrais, então me desculpem. Então, isso aqui vai ser menos a integral de C até F, e escalar dl vai ficar módulo de E vezes o módulo de dl vezes cosseno de 45 graus. Tanto E quanto o cosseno de 45 graus são constantes. A gente não pode esquecer que esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme. As linhas dele são linhas equidistantes, então a própria figura representa isso. Como E e cosseno de 45 são constantes, eles saem fora da integral. Então, nós vamos ter que VF menos VI, isso aqui vai ser igual a menos. A integral do ponto C até o ponto F é de E dl cosseno de 45 graus. Ou seja, isso é menos E cosseno de 45 graus, a integral de C até F de dl. Onde dl, eu vou falar que é esse caminho que ele vai percorrer. Integral de dl eu vou chamar de L, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a menos E cosseno de 45 graus.
a integral de dl de C a F é o próprio L, né? Agora é importante a gente observar o que é esse cosseno de 45 graus L. E para isso, a gente vai montar uma figurinha só com os lados desse triângulo que nós vemos aqui, que é um triângulo retângulo, mas a gente vai montar em termos das distâncias, né? Então, essa distância que nós temos, que ele está percorrendo aqui, é a própria distância D se ele fosse em linha reta de I até F. Então, nós chamamos essa distância de D. Essa aqui é o caminho que ele percorreria direto de C até F em linha reta, que nós chamamos de L. E a gente sabe que esse ângulo é um ângulo de 45 graus. A gente pode lembrar, e eu vou abrir uma janelinha aqui na nossa explicação, a gente pode lembrar a definição do seno e do cosseno, né? De um ângulo no triângulo retângulo. Então, o cosseno de 45 graus nesse triângulo é, para o ângulo de 45 graus, o cateto adjacente ele que é D, sobre a hipotenusa que é L, ou seja, cosseno de 45 é D sobre L. Se o L passar multiplicando para o outro lado da igualdade, nós vamos ter que a distância D, que é essa distância na vertical que ele teria ido de I até F em linha reta, nada mais é do que L cosseno de 45 graus. Ou seja, olha lá a nossa resposta, né? L cosseno de 45 graus é D. Então, nós encontramos a resposta. A diferença entre o potencial final menos o potencial inicial vai ser igual a menos ED, exatamente igual ao resultado que nós tínhamos encontrado no exercício número 1, né? Ou seja, se você tem dois pontos estabelecidos num campo elétrico, e ele é um campo elétrico uniforme, a partícula vai se movimentar do ponto inicial ao ponto final independentemente da trajetória. Essa diferença de potencial vai depender da distância em linha reta do ponto I até o ponto F e não do percurso que a partícula está percorrendo ao longo daquela trajetória. Então, espero que tenha ficado claro. Vamos para o problema 3.